Meus amigos, a Série C do Campeonato Brasileiro está super disputada. E eu falo isso não só na parte de cima da tabela, mas também a gente fala na parte de baixo. Não tem nenhum time classificado e nenhum time também rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar muito sobre isso e também vamos falar sobre a Série B do Campeonato Brasileiro. Isso porque o Vila, né? O Vila que tá aí, a camisa do Vila, venceu ontem. A gente vai falar bastante sobre isso aqui também. Antes, eu peço para você, meu amigo, dá uma moral pra gente aí, deixa seu like, se inscreve aqui no Feras do Esporte, o seu canal aí do futebol Norte, Nordeste, Centro-Oeste, pra gente falar bastante aí sobre o futebol, dar essa moral pra gente, tá? Não esquece de compartilhar nossos vídeos também. Galera, novidade, esse vídeo aqui é patrocinado pela Poder Esportes. Você ainda não se cadastrou na Poder Esportes? Não conhece a Poder Esportes ainda? Agora é a sua oportunidade de se inscrever lá, de se cadastrar no caso, de também fazer a sua fezinha. A Poder Esportes é uma casa de apostas aí que vem crescendo muito no cenário nacional, muito boa, top. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender em se cadastrar lá. Amanhã, por exemplo, você tem alguns jogos aí para fazer a sua fezinha. A Libertadores, por exemplo, tá aí. A Liga dos Campeões está acontecendo também, as fases preliminares da Liga dos Campeões. Temos também aí a Copa Sul-Americana. Hoje também temos jogos para você fazer sua fezinha. Clicando aqui no primeiro comentário fixado, você vai preencher esse formulário aí, você vai depois verificar sua conta e vai fazer um depósito acima de R$50 para ganhar um bônus de 100%. Esse bônus é até o valor de R$300, então você pode depositar aí à vontade para você ganhar esse bônus de boas-vindas, tá? É um bônus aí que você ganha para você também fazer a sua fezinha. Lembrando que é muito importante que você leia aí, tá, com atenção o regulamento para você utilizar o bônus. Então, meu amigo, venha para a Poder Esportes e experimente a emoção de vencer com a Poder Esportes, tá? Clica aí, primeiro comentário fixado. Vamos lá, né, galera? Vamos falar agora sobre a Série B do Campeonato Brasileiro. Bora começar falando sobre a Série B, porque o Vila Nova finalmente voltou a vencer no campeonato. Venceu por 2-0 aí a equipe do Juventude fora de casa. Marquinhos Santos estava sentado no banco de reservas. Marquinhos Santos que foi demitido recentemente do Paysandu, né? E aí chega no Vila Nova com a esperança de levar o Vila para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Inclusive, o Vila está no G4, é o quarto colocado com 38 pontos. Uma bela vitória ontem do Vila Nova aí, que espantou de vez a zica, né, a má fase, e agora vai tentar aí focar para brigar de vez aí por essa vaga no G4, no acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Outro time também aí, goiano, que venceu na rodada, foi o Atlético Goianiense. Esse aí foi um jogo assim daqueles de tirar o fôlego. A Tombense fez 2-0 no Atlético Goianiense ainda no primeiro tempo e o Dragão virou no segundo tempo para 3-2 e consegue também se recuperar na competição. O Vitória foi derrotado aí, infelizmente, foi derrotado fora de casa pelo Londrina por 2-0 e a equipe perdeu a liderança aí para o Sport. Sport que está muito bem no campeonato também. Para mim, Vitória e Sport aí vão nadar de braçadas rumo à Série A do Campeonato Brasileiro. As duas equipes estão muito bem treinadas, estão muito bem organizadas dentro de campo e tem bons times, né? Eu acho assim muito difícil tanto o Sport quanto o Vitória perderem aí as suas vagas para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. A gente vai acompanhar aqui mais informações dessas equipes, a gente traz aqui para você também. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Bora falar agora da Série C do Campeonato Brasileiro, né? Porque ontem nós tivemos 2 jogos. Aí o Botafogo empatou com o São José em 1-1. E tivemos aí o Confiança batendo por 3-1 a equipe do Floresta. Assim, encerrando a 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Em detalhe interessante, né, cara? Faltando 3 rodadas para a competição se encerrar na primeira fase, nós não temos nenhuma equipe classificada matematicamente ainda. Nós temos algumas equipes encaminhadas, por exemplo, Operário, Amazonas. O Amazonas é a onça pintada aí, fazendo bonito na competição. E nós também não temos nenhuma equipe rebaixada na competição, mas também nós temos algumas encaminhadas. Pouso Alegre e Altos estão aí nadando de braçadas para a Série D do Campeonato Brasileiro. Mas a competição ainda não está definido e algumas equipes ainda brigam por ela, né? Por exemplo, o Paysandu aí, que ainda briga por uma vaga. Eu vou falar uma coisa aqui, cara, sobre o Paysandu, né? Eu acho assim, o Paysandu perdeu a grande oportunidade nessa rodada
de se distanciar ainda mais daquela galera que estava ali. Muito pelo contrário, o Paysandu se aproximou da galera, porque tem muita gente, inclusive chegaram mais dois, né? Clube do Remo aí e Figueirense chegaram e encostaram também no Paysandu. A diferença, por exemplo, do Paysandu pro Remo e pro Figueirense é de 3 pontos. E detalhe, o saldo de gols do Paysandu é muito ruim. É um dos piores saldos aí ao lado do Confiança, que ontem diminuiu esse saldo, né? Fez aí um bom resultado, fez 3 gols, 12 gols de diferença e conseguiu diminuir. E o Paysandu hoje anunciou aí a saída do Fernando Gabriel, meia aí que foi contratado com muita expectativa. O cara não conseguiu jogar, não conseguiu mostrar o seu melhor futebol e acaba saindo do time bicolor. Ele, verdade, ele perdeu espaço aí pro Robinho, né, que entrou também, o Paysandu também contratou aí o Nenê Bonilha, né? Então, esse jogador aí, o Fernando Gabriel, perdeu muito espaço. Jogador vice-campeão da Copa Verde e que, junto com o Paysandu, foi terceiro colocado no Campeonato Paraense dessa temporada. Agora falando do rival, né, do Paysandu, o Remo. Se o Paysandu se complicou um pouco na competição, o Remo aumentou muito, mas muito, as suas chances de classificação. Pelo menos o sonho, né, de classificação. Porque a vitória contra o Volta Redonda não só afastou a equipe do Z4, mas deu a possibilidade, junto com o Figueirense, claro, de sonhar com uma vaga. A distância do Remo hoje para o G4 da competição, G8, né, perdão, para o G8 da competição, que é o Paysandu, o oitavo colocado, é de 3 pontos. Só que com um detalhe, o saldo de gols do Remo é muito melhor que o do Paysandu. O Remo hoje tem 0 bolas de saldo, enquanto o Paysandu tem menos 7, né? Talvez o pior saldo aí dessas equipes que estão brigando. Então, se o Paysandu quiser mesmo se classificar, ele vai ter que se classificar com a diferença de pontos, porque acho muito difícil ele conseguir se classificar aí ganhando nos critérios de desempate, principalmente no saldo de gols. Pro Remo não, pro Remo, a equipe aí comandada pelo Ricardo Catalá, que somou, né, esses 20 pontos do time remista na competição, o Remo, com 2 vitórias seguidas, volta a sonhar com uma vaga pro G8, pro quadrangular final. Eu, sinceramente, minha opinião, ainda acho difícil, mas não custa nada o torcedor do Clube do Remo sonhar, né? Até porque o Remo vem aí numa crescente do campeonato, teve uma boa apresentação contra o Volta Redonda, a equipe conseguiu vencer bem, uma das postulantes aí a se classificar pro quadrangular. Então o Remo mostra aí um pouco de reação. Vai enfrentar agora o Manaus, o Gavião, que também venceu fora de casa, né? Venceu o Pouso Alegre por 1-0, então é um confronto muito difícil para o Remo, também difícil para o Manaus, e que pode definir muita coisa na vida dessas duas equipes. Mas a gente vai acompanhar aqui, e se você quer acompanhar com a gente, deixa aí seu like, seu comentário também. Até o próximo vídeo, meus amigos, valeu!